Olá, sábio do canal, Milena Aquino por aqui e agora, hoje, nesse minuto, você vai ter a resenha criativa deste livro aqui, ó, Ortodoxia do Chesterton. E eu já vou logo te falando, este livro me fez criar projetos sim, para conhecer cada vez mais o catolicismo. É isso mesmo que você ouviu, eu, uma cristã protestante evangélica, praticante de raiz evangélica protestante desde que eu me entendo por gente. Meus pais entraram na igreja evangélica por causa de mim. Eu decidi, depois da leitura desse livro, entender mais sobre o catolicismo. Sabe, seguinte, se você me acompanha há um tempo, você já sabe que um dia eu já disse, existe um livro muito difícil, existe uma leitura muito difícil para mim, e eu apresentei essa leitura. O livro era A Psicologia da Evolução Possível ao Homem. Eu vou deixar ele aqui no card, vou deixar embaixo na descrição para você. Esse foi o livro que a leitura foi a mais difícil da minha vida, mas isso foi atualizado. A leitura mais difícil da minha vida foi Ortodoxia de Chesterton, mas eu não tive medo. Eu fui, avancei, fiz leituras aqui com vocês, mostrei eu mexendo meus miolos e a minha cabeça com esse livro, mas eu terminei. E aí agora eu vou te apresentar. Vou te apresentar a primeira capa. Eu andei procurando e vi que as outras edições não tem essa capa, é outro tipo de capa. Mas eu tive um entendimento sobre essa capa. Eu tive um entendimento de um layout do livro que revela toda a mensagem do livro. É o seguinte, aqui na capa a gente tem uma bússola. E essa bússola, ela tem 4 letras. Mas essas letras são iguais. Então a gente tem a letra A de alfa e em maiúsculo, depois a gente tem a letra A de alfa em minúsculo. Depois a gente tem essa outra letra aqui, que eu nem sei falar o nome direito, que eu acabei de esquecer, mas é o ômega em maiúsculo e temos a letra ômega em minúsculo. Pegando todo o layout, eu vou te dizer, cada capítulo desse livro, ele tem um barquinho acima do título. Vou mostrar aqui para vocês e você vai entender o que eu tô falando. Aí eu juntei essa imagem, ó, aqui, ó, tá vendo? Eu juntei essa imagem e fiz uma ideia. O barquinho é o Chesterton, esse livro é uma autobiografia, o barquinho é o Chesterton, e o mar é a vida e a bússola é Cristo. Esse livro fala da ortodoxia, do credo dos apóstolos, mas fala de como o Chesterton navegou pela vida e usou a bússola Jesus Cristo. Ele fazia perguntas e respondia perguntas, e no momento que ele se encontrou com a cristandade, com o cristianismo, ele viu que muitas pessoas já tinham feito essas perguntas e ele simplesmente falou: olha, tudo já foi perguntado e respondido. Eu tinha os meus questionamentos, mas alguém também já teve esses questionamentos. A cristandade, eu posso ver. Esse livro é uma resposta específica aos ataques que ele sofria, já que ele navegava no mar, né? Aos ataques que ele sofria de tubarões. Porque ele se posicionava, porque ele era um ensaísta e falava do que acreditava, e ele sofria muitos ataques. Então ele começa o livro dizendo, esse livro é uma resposta. Esse livro é uma resposta a essas pessoas. E ele começa a fazer. Esse livro é para a mãe dele, ele dedica no final, mas esse livro é direcionado aos tubarões que vêm e o atacam, sempre atacam a sua fé. Muito bem, então o que é ortodoxia? Ortodoxia
o credo dos apóstolos, mas ele foi descobrindo na própria vida a ortodoxia. E ele diz assim, presta atenção aqui: tentei realmente fundar a minha própria heresia, e quando tinha dado os últimos retoques a essa obra, descobri que era a ortodoxia. E o que é a ortodoxia? É um caminho, é um trajeto, é um navegar para encontrar a mensagem de Cristo, para encontrar o alfa e o ômega. Ele chega a dizer uma das frases mais maravilhosas, ele fala assim: o cristianismo é um romance. Sabe aquela hora que você acha que acabou, é ponto final? Não, sempre tem o próximo episódio, a próxima história, o próximo processo. Ele diz que é um conto de fadas. Não tem como você não olhar para a cristandade, para a ortodoxia, para os evangelhos, para Cristo Jesus, querendo um texto argumentativo. Olhe como um romance, olhe como um conto de fadas. Gente, que coisa. Tenho mais uma frase aqui para vocês, tá? Na página 198. Olha só. São os cristãos que aceitam a evidência real. São vocês, os racionalistas, que recusam a evidência real devido às limitações do seu credo. Como ele diz, né, que a ortodoxia, o cristianismo é conto de fadas, ele sofre muito ataque. E aí ele diz isso: vocês, racionalistas, vocês não aceitam, recusam a evidência real devido às limitações do credo de vocês. Agora nós abrimos a mente e aceitamos. É um elemento a mais da mente que nós aceitamos. Aceitamos como crianças. E recebemos a ortodoxia, recebemos o evangelho de Cristo. Ele, quando cria nesse credo dos apóstolos, ele não cria de alguém falar. Ele cria de inspecionar. Olha o que ele diz. Em vez de investigar livros e imagens sobre o Novo Testamento, investiguei o Novo Testamento. Ali encontrei um relato, não de uma pessoa com o cabelo partido no meio e com mãos unidas em clamor, mas de um ser extraordinário, com lábios de trovão e atos de uma sensacional hiperatividade, derrubando mesas, expulsando demônios, passando dos selvagens segredos dos ventos no isolado das montanhas para uma série terrível de demagogia. Um ser que muitas vezes agia como Deus irado e sempre como um Deus. Gente, te pareceu estranha essa frase? Mas ele continua e diz: é isso o cristianismo. Ele é paradoxal. Se você espera um Cristo passivo, parado ou pasmaceira, não, você tem um Cristo com voz de trovão. Você tem um Cristo que emana algo que te estremece. E aí você só quer o próximo capítulo. E para fechar, eu quero te dizer a frase que mais me marcou e que me conduziu a construir esse desafio para minha vida de conhecer mais o catolicismo, que eu não sei nada, absolutamente nada. Ele diz assim, repare, você já reparou? Ele fala mais ou menos assim: os monges e as estátuas de monges budistas, elas estão sempre de olhos fechados, focam sempre para o seu interior. E as imagens dos santos católicos estão sempre de olhos abertos, focando o exterior. E ele diz, sabe por quê? Porque o evangelho, a ortodoxia, a bússola, que é o alfa e o ômega, que conduz a nossa vida, ele quer que a gente sempre olhe para o exterior. É do exterior que vem a bússola e ela quer que a gente olhe para o exterior também. Então, eu estou
mergulhando nesse entendimento a partir desse livro de um filósofo católico, de conhecer mais as práticas dos católicos, as histórias dos santos, para encontrar esse agir e mover no exterior. Essa sou eu, Milena Aquino, depois de ler Ortodoxia de Chesterton, um livro que me trouxe muitas reflexões e alertas. Se você quiser acompanhar, vou deixar aqui no cards e na descrição para você os vídeos para você acompanhar meus momentos de leitura de algumas frases que eu fiz. Essa é a minha ideia desse livro. Eu pretendo ler esse livro outras vezes, outra vez pelo menos, no mínimo. Eu não vou doar esse livro, porque a cada momento em contato com esse filósofo, penso que a mente se renova, a mente do cristão. E você, protestante, cristão, evangélico, pensa nessa ideia. O quanto você está aberto a ouvir o que o católico pensa. Se você quiser uma dica de livro, esse é o livro para abrir a sua mente. Fique bem, eu tô bem. Deixa aí nos comentários para mim se você que me acompanha é católico ou se você é protestante. Se você é protestante, fala assim: Milena, eu te acompanho aqui desde o início e eu sou protestante e fiquei muito interessada nessa sua abertura de mente. Diz aí pra mim se você quer participar comigo desse desafio. Eu começo dia 1º de julho, 12h04, lendo os livros da Bíblia Católica, depois de passar uns dias com o Chesterton. Beijo, até o próximo vídeo do canal. Tchau!